Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Irmão, o nome de vocês estava numa lista. E todos os dias tinha pessoas orando por vocês, para que vocês pudessem estar aqui, porque nós cremos no poder da oração. Se vocês estão aqui, irmão, porque tem alguém orando por vocês, tem alguém pagando um preço pela vida de vocês, a avó de vocês, a mãe de vocês, alguém está orando por vocês, pois nós somos um milagre, irmão. E Deus tem me agraciado com a bondade dele. Nem nos meus melhores sonhos, irmão, onde eu imaginei ministrar a palavra de Deus. Costumo falar que eu não sou pregador da palavra, irmão, mas Deus, ele tem agraciado, irmão, de colocar um desejo no coração de amar vidas. Porque toda vez que eu olho para minha mãe e ela olha para mim, eu vejo a alegria estampado no rosto dela. Hoje muitas mães me procuram, irmão, para eu estar orando pelos filhos dela, para fazer visita aos filhos dela. E a mesma alegria que eu vejo no rosto da minha mãe, eu oro a Deus para que esteja no rosto de todas as mães. Eu costumo falar para as mães que feliz de uma mãe que o filho dela é resgatado do crime com vida. Essas mães, elas são privilegiadas. Muitas mães não têm essa oportunidade que a minha teve. Amém? Então, irmão, vamos estar abrindo a Bíblia no livro de Samuel para glorificar o nome do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos liberta, irmão. É a palavra de Deus que elas nos dá o destino, nos dá o rumo. Sem esta palavra, irmão, você pode vir para o resgate da alma, você pode ir para a igreja, mas essa palavra que ela vai te dar o rumo, ela vai te direcionar o caminho. A palavra de Deus vai dizer que ela é a lâmpada para os nossos pés. Se ela é a lâmpada para os nossos pés, nós precisamos dela. Para quê? Para ela iluminar os nossos caminhos e nos dar direcionamento, para que nós possamos entender quem é o Criador. Porque muitas vezes ouvimos falar de Deus, mas nós não sabemos quem é Deus. Não conhecemos o Criador. Não sabemos o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Só Jesus Cristo, irmão, pode mudar a tua história. Eu não posso mudar a tua história, mas o Jesus Cristo, que me escolheu desde o ventre da barriga da minha mãe, que me amou primeiro, que me amou 2000 anos atrás, esse ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua situação. Não importa a situação, irmão. Você pode falar, mas o meu caso é assim, mano. Tudo que você já viveu, eu já vivi na pele. Não li nenhum livro, irmão. Eu vivi com as consequências. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 22. Vamos falar aqui de uma história, irmão, de uns homens que eles eram valentes. Hoje nós vamos compartilhar uma história de homens, irmão, que fizeram uma diferença imensa. Os olhos da sociedade, eles não tinham mais jeito, não servia, irmão. Assim como eu e você. Sabe, meu amado? Quantas vezes as pessoas chegou na minha mãe e falou: seu filho está numa lista para morrer. Que de primeiro, Wesley, você lembra que tinha uma lista, né? Você é do tempo da lista, né, irmão? Para mim é uma felicidade ver o Orley aqui, ver os meus amigos aqui, ver o Eduardo, ver outros caras aqui. Isso me alegra muito, irmão. Sabe? Porque eles sabem a minha história. Eu não preciso vir aqui inventar nada e aumentar nada, porque eles viveu, cresceu mais eu, e que sabe a nossa história, a caminhada que nós tivemos na quebrada. Tenho certeza que hoje sou testemunho vivo para eles,
porque eles viram. Se Deus mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês, irmão. Esses dias eu estava em cima do monte e eu chorava pela vida de vocês. Quando eu falava no nome de vocês, irmão, eu chorava que nem um menino. Eu não sei porquê, mas é porque é gerado um amor no meu coração, irmão. E esse amor, ele só pode ser gerado no nosso coração, irmão, quando nós oramos por pessoa, quando nós compreendemos o sofrimento. Sabemos que estar nessa vida não é porque você quer, como muitos acham que é. Mas tem corrente, irmão, aprisionado. Tem caças de demônio, irmão. Sabe? É uma vida espiritual. Lá no livro de 1 Samuel, o profeta Samuel, está escrito assim no capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso e desceram ali para ter com eles. Davi se encontrava em uma caverna. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Você viu a situação que esses homens estavam, irmão? Endividado, com o coração angustiado. Quando fala que você está angustiado de espírito, irmão, com espírito desgostoso, muitas vezes nem dorme, de tanta preocupação. Homens que chegaram até Davi eram homens que estavam devendo. E todos aqui, irmão, conhecem a história de Davi. Davi foi ungido, o menor da casa dele, pelo profeta Samuel. E naquele tempo, quando um profeta ungia alguém, Samuel era homem de Deus. Mas havia um rei ali naquela terra. E Davi, irmão, quando ele foi ungido, até ele assumir o reinado, foram 12 anos. 12 anos de guerra, 12 anos de tribulação. Ele passou por muitas coisas, irmão. Matou Golias, fez o seu nome. O nome de Davi corria em todo Israel como um valente, como homem corajoso, homem determinado. O menino que já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. O menino que tinha matado um Golias, que desafiava o povo de Deus. E a inveja subiu no coração daquele rei Saul e começou a perseguir Davi. Colocando aqui só Davi, mas a história sobre os valentes de Davi, irmão, só para que você possa entender o contexto da história. E Davi teve perseguição, Davi fugiu, Davi procurou os inimigos, e Davi, chegou um tempo que Davi se refugiou em uma caverna. Mas a fama de Davi, ele já tinha corrido sobre todo Israel. Todos em Israel sabiam que o profeta Samuel tinha ungido Davi como rei. E a palavra de Deus diz que ali naquela caverna ajuntou quase 400 homens. E esses homens eram cheios de problema, irmão. Como que esses homens chegaram e se alistaram no exército de Davi? E Davi aceitou. Aqueles homens tinham um reconhecimento que eles sabiam que Davi era rei. Só que Davi ainda não estava no seu reinado, irmão. Davi, ele era um foragido. Davi, nesse momento, Davi estava com medo. Como muitas vezes de nós temos medo também, irmão. Se um dia você encontrar um homem, irmão, que ele não tem medo, eu vou te dar um conselho: se afaste dele. No dia que você encontrar um homem sobre essa face da terra que ele não tem medo, se afaste dele. E Davi se encontrava naquela caverna e ele estava com medo. Mas ali se ajuntou esses homens aonde a sociedade não dava nada por eles, mas aqueles homens se alistrou no exército de Davi.
E esses homens, irmão, fizeram coisa extraordinária. Esses homens, irmão, que era abatido de espírito, o espírito perturbado, devedor, mal falado, se alistrou no exército do rei. Eles viam uma esperança, irmão. Esses homens, eles não tinham esperança, mas ele encontrou a esperança dentro de uma caverna. Eles souberam que tinha um homem ali e ele surgiu uma esperança no coração desses homens. Esses homens, eles não tinham mais nada a perder, irmão. Mas ele viu a esperança em Davi. Ele sabia que Davi era um homem determinado. Ele sabia que o homem era um homem corajoso. Ele sabia que um dia Davi ia sentar no trono. Que Davi ia governar sobre Israel. Porque Davi tinha uma promessa do Deus Todo-Poderoso. Daquele que não falha, daquele que não mente. Assim como já foi profetizado na vida de vocês, irmão. Que vocês é separado, que é escolhido do Senhor. Que há uma promessa na vida de vocês. É por isso que vocês estão aqui, irmão. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque tinha uma promessa na minha vida, desde o ventre da minha mãe, desde quando eu fui formado. Mesmo que a sociedade, mesmo que as pessoas não acreditavam, mesmo que meus familiares não acreditavam, mesmo que meus vizinhos não acreditavam, tinha uma promessa do Deus Todo-Poderoso na minha vida. E esses homens, irmão, se apegaram a Davi, um rei que não tinha trono ainda, mas era ungido. E desses 400 homens, irmão, saíram os 30 valentes de Davi. Os 30 valentes de Davi, homem determinado, homens corajosos. E esses homens, irmão, que a sociedade não dava nada por eles, irmão, que as pessoas não queriam mais saber deles, irmão, que eles estavam sem esperança. Todos os nomes deles estão aqui escritos na Bíblia. Não é dos 400, irmão, mas dos 37 homens que foram destacados, irmão, por ser determinado. Deus honrou e o nome dele foi escrito na Bíblia, irmão. Esses homens fizeram feito, irmão. Esses homens lutavam pelo seu rei, irmão. Esses homens davam a vida pelo rei deles, irmão. Esses homens, irmão, eles tinham um comprometimento. Eles tinham uma posição. Eles tinham uma submissão pelo rei deles. Eles eram capazes de dar a vida deles, irmão, pelo rei dele. Era a última esperança que eles tinham, irmão. Era a última esperança, irmão. Aqueles homens não tinham mais nada a perder. Eles se agarraram com unhas e dentes, irmão. A palavra de Deus diz, irmão, que um desses valentes, irmão, numa batalha, onde ele foi ficado para trás, onde todos saíram da batalha, e ele sozinho ficou no meio de uma batalha, irmão. Alguns não chegam com o número exato, irmão, mas a palavra vai dizer, irmão, alguns estudos vai dizer que aquele homem matou 800 soldados inimigos sozinho, irmão. Que quando os amigos dele chegou, quando o exército de Israel chegou na batalha só para pegar o despojo, teve que tirar a espada da mão dele, que ele não dava conta de tirar a espada da mão dele, que deu cãibra. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apoderou na vida daquele homem, irmão. Não foi por conta dele, irmão, mas por conta que o Espírito de Deus se apoderou, porque ele lutava pela causa de Davi. E Davi era escolhido de Deus. Davi era um homem escolhido de Deus, um propósito de Deus que Deus tinha para Israel. A palavra de Deus vai dizer, irmão, que tem um homem desses 30 valentes de Davi, irmão, que só com a lançada, irmão, ele matou 300. E a palavra vai dizer que o Espírito de Deus acompanhava aquele homem. Era homens determinados, irmão. Era homem, se o rei desse vontade de beber uma água, aonde todos os inimigos do rei estavam lá sentados ao redor daquele poço.
E o rei dá vontade de beber uma água, irmão. E 3 daqueles homens, irmão, vai lá e busca água pro rei. Só porque ele deu vontade. Eles arriscaram a vida dele. E chegaram com a água e deram para aquele rei. Mas aquele rei tinha um coração nobre. Aquele rei tinha um comprometimento com aqueles homens. Aquele rei reconhecia a coragem daqueles homens. Aquele rei pegou aquela água e jogou fora porque não era digno de beber o sangue daqueles homens. Mas um dia, irmão, o rei, ele assentou no trono. E esses homens, irmão, sentaram na mesa mais o rei. Esses homens chefiavam o exército de todo Israel. Esses homens eram homens corajosos. Esses homens davam conselho ao rei. Qual é a diferença hoje, irmão? Quantos estão com o coração angustiado, apertado, endividado? Que já chegou na vida e não está sabendo mais o que fazer. Tudo que faz não dá certo. Tudo que faz, irmão, acha que dá certo, mas numa semana dá certo, na outra semana não dá certo. Qual é a diferença para hoje, irmão? Qual é a nossa esperança hoje? Hoje nós temos um rei. E esse rei te convida, irmão. Você que é desprezado pela sociedade, você que é endividado, você que tem um coração perturbado, ele te convida para você fazer parte do exército dele. E ele garante, irmão. E ele garante e ele cumpre, irmão. Que o exército dele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. E ele garante, irmão, que nós reinaremos com ele. Assim como os valentes de Davi reinou com ele. Por quê, irmão? Porque aqueles homens eram homens comprometidos. Aqueles homens eram determinados a morrer. E você precisa entender o evangelho que você foi chamado, irmão. O evangélico, irmão, não é uma brincadeira. O evangélico, irmão, é para valente, para homens determinados a abandonar as coisas deste mundo. O evangélico, irmão, é para que nós possamos, irmão, rejeitar as coisas deste mundo e entender que tem um reino muito maior, que tem um rei, que nós estamos pregando que ele vai vir voltar. E talvez muitas vezes você fica se perguntando, será que ele vai voltar mesmo, irmão? Mas aqueles homens, irmão, mesmo sem Davi ainda está sentado na cadeira, irmão, eles já abraçaram a causa. Eles criam, irmão, na promessa que Davi ia sentar no trono. E eles eram determinados, irmão, valente. É isso que precisamos ser, irmão. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 11:12, irmão, que o reino do céu é alcançado por esforço. E só, irmão, os violentos se apoderar do reino de Deus. Só os violentos, irmão. Só os violentos. Mesmo que a circunstância, irmão, mesmo que o mundo diz tudo ao contrário de você, mesmo que o seu parente não acredita, mesmo que seu vizinho não acredita, te olha com cara torta, mas é de você que ele está à procura. Ele está à procura dessas pessoas determinadas. Ele está atrás dessas pessoas, irmão, que sua mãe te abandonar, seu pai te abandonar, sua esposa te abandonar. Este rei não te abandona de maneira nenhuma. E no dia certo, irmão, na hora certa, ele vai te honrar. Ele vai falar para você, bendito do meu Pai, vem e passa para a minha direita. Receba o que é seu, por direito, desde o princípio. E nós reinaremos com Jesus, irmão. Nós reinaremos no reino eterno, aonde não há mais dor, aonde não há mais sofrimento. Mas aqui, irmão, é luta,
Esses soldados, irmão, eles lutavam. Tem várias as guerras que eles lutavam. Todos os dias, irmão, eles lutavam pelo rei deles. É isso que o Senhor te chama, irmão, para que você possa ser embaixador deste reino. Que você possa ser representante deste reino com excelência. Que você possa abrir o seu coração, irmão, e entender que só Jesus pode mudar a tua história, irmão. Só com Jesus você pode sentar na mesa do rei. Aí você pode falar, mas é fácil que você está aí, irmão. Tem 6 anos que eu me converti. A minha vida todos os dias é luta, irmão. É batalha. É guerra. Mas eu não deixo de falar do evangelho, de pregar do evangelho por conta disso não, irmão. E eu erro também todos os dias, irmão. Todos os dias eu oro a Deus, peço perdão para que Ele possa mudar o meu coração, tirar esse coração de pedra e me dar um coração de carne. Que eu possa amar mais as pessoas. Que eu possa entender e compreender este reino que eu fui chamado. Que eu possa ser um soldado valente e determinado. Esses homens, irmão, não deixou o rei no meio da batalha. Esses homens permaneceram, irmão, eles não desistiram por nada. Muitas vezes o exército outro era muito maior. Nos olhos humanos, os outros exércitos eram muito maior. Mas eles entendiam e criam que Davi era ungido de Deus. E Deus estava com Davi. Então, irmão, a palavra de Deus diz que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É luta, irmão. Sabe, não é fácil o desejo da carne. Como eu falei, tem 16 anos que estou convertido. É uma luta constante. Mas você tem que ter, irmão, uma determinação. Você tem que ter uma decisão na sua vida. Você tem que ter uma decisão, irmão. É no momento que você não tem nada mesmo. É no momento mesmo que você não tem mais nada a perder. É no momento onde o inimigo tomou, te supor todas as tuas coisas, irmão. Porque muitas vezes nós pensamos que é só espiritual. E muitas vezes nós pensamos também, irmão, que é só financeiramente, mas não é. O inimigo tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira os nossos princípios, irmão. Pois é isso que ele veio fazer. Então, que você possa entender e compreender isso, irmão. É isso que Deus quer. Deus quer homem determinado. A palavra de Deus diz que era 400 homens e depois se ajuntou a ele a mais 200 homens, irmão. E sempre vai chegando, irmão. Sempre vai chegando. E Deus vai multiplicar este exército. Deus está colocando pessoas cada vez mais. Um tempo desse era só um, agora é 5, 6, 7. Vários irmãos se convertendo. Vários irmãos dentro da cadeia se convertendo. Vários homens que nunca imaginei na minha vida se converter, hoje estão se convertendo e se aliando ao exército do Rei Todo-Poderoso. Porque eles entenderam, irmão, que o outro exército que eles faziam parte é um exército derrotado. É um outro exército, irmão, ele só quer tirar proveito de você. Porque há 2 exércitos, irmão. Há o exército do Satanás, irmão, que é liderado por ele, porque é milhares e milhares de anjos caídos. E há o exército de Deus Todo-Poderoso. E você tem que saber, irmão. Você sabia, irmão, que naquele tempo o exército de Saul era muito maior e o de Davi era muito menor. Mas o importante, irmão, era que Davi tinha o Espírito de Deus com ele. Então você tem que tomar uma decisão na sua vida e saber qual exército que você quer fazer parte, irmão. E ser valente como estes homens, determinado, irmão. Não é uma brincadeira, é um posicionamento. Que Deus vai mudar a tua história, irmão, assim como Ele mudou a minha. Eu já vim pro resgate da alma, irmão. Chegar na minha casa, irmão, não tem nem onde dormir. Mas eu ia feliz para minha casa, porque nós tínhamos plantado uma semente no coração de homens ali. E eu cria, irmão, que aquela semente ela ia germinar e ia crescer. E eu chegava em casa, irmão, e eu dormia alegre, mesmo dormindo num papelão, por as consequências da vida.
Porque a luta, irmão, muitas vezes você está numa batalha dessa, as pessoas vão te abandonar, elas não vão suportar estar do seu lado, irmão. Mas você tem que ser determinado, irmão. A sua mulher pode te abandonar, a sua mãe pode te abandonar, todas as pessoas podem te abandonar, mas Ele jamais te abandonará. Eu chegava em casa, irmão, e eu ficava alegre, pois sabia que nós tínhamos plantado uma semente, e aquela semente ia germinar, como tem germinado no coração de homens. E ela vai crescer, irmão, porque a luta, sabe, irmão, eu poderia muito bem inventar várias desculpas, irmão. Tenho 3 filhos, eles estão aí, eu crio eles sozinho, irmão. Hoje eles já estão maior, sabe, mas eu nunca deixei de pegar o reino que eu acredito, irmão. Eu nunca deixei de ser leal àquele que me deu uma oportunidade da vida. Sabe, irmão, hoje viver para mim é lucro. Eu já estou no lucro. Era para eu ter morrido com 18 anos de idade. Hoje, graças a Deus, esse ano fiz 40 anos. Não porque sou bom, não porque sou melhor do que alguns manos meus que já morreram. Só ontem mesmo foi enterrado 2, foi ontem 2, irmão, do meu tempo. Molecada aí que tinha 37, 40 anos, já estava velho na caminhada. Não porque sou melhor do que eles, irmão, mas porque a bondade de Deus, ela me alcançou. Porque a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje eles já estão maiorzinhos ali, irmão. Eles já podem ficar ali na piscina sozinho. Mas eu tenho 4 anos que eu criei sozinho, eles eram menores, irmão. Mas eu nunca deixei de pregar a palavra de Deus. Eu nunca deixei de fazer visita por conta disso, irmão. Porque eu creio no evangélico. Eu creio no evangélico, irmão, de transformação. Eu creio no evangélico do amor. Como foi falado aqui, irmão, nós não estamos aqui para pregar a você uma doutrina, não. Nós não estamos aqui para pregar a você uma religião, não, irmão. Nós estamos falando aqui para um rei que quer te convidar para fazer parte de um exército, irmão. Mas aonde ele está à procura de homens corajosos. Ele não está olhando para a tua estrutura. Ele não está importando o que tu fez. Ele não está importando o que teu vizinho está dizendo, o que a sociedade está dizendo, o que o juízo está dizendo. Ele quer saber do seu coração, irmão. Essa que é a diferença do coração. Aqueles homens, eles tinham um coração nobre, irmão. Aqueles homens, eles tinham um coração humilde, irmão. Aqueles homens, irmão, eles eram leal. Sabe, irmão? Quando alguém faz algo por nós, irmão, nós temos que ser leal. Nós temos que ser leal a Ele. Por quê? Porque Ele me deu a vida. Com 18 anos de idade eu levei 4 tiros. Perdi um rins, um baço e um pedaço do pulmão. Cheguei no hospital, o médico falou para minha mãe que eu era só se fosse um milagre. Eu já cheguei apagado. Muito sangue perdido. E ele olhou para minha mãe e falou: só se for um milagre. Só se for um milagre. Se a senhora tiver fé, a senhora vai orar. Mas ali eu saí, irmão. Deus me deu a bondade da vida naquele dia de novo. Tudo tem o seu tempo, irmão. Tudo tem o seu tempo. Com 18 anos de idade, talvez eu tinha a idade daquele menino. Minha mente era como a dele, talvez não pensava muito. Não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Meus primos olhavam para mim, eu como referência no crime para eles. Meus primos falavam que quando crescesse queria ser que nem eu. Todos os 3 que falou isso, irmão, 2 está morto e 1 está preso. E hoje eu pego no pescoço dele, abraço ele e falo para ele: hoje eu quero ser referência para você. Porque o crime não compensa, irmão. O crime é só uma ilusão. O crime é só uma massa de manobra. É só uma ilusão, irmão. Simplesmente nós somos marionete
de um reino espiritual inimigo. O inimigo, irmão, que ele tem mais raiva, irmão, é da criação de Deus, que somos nós. Sabe qual é o momento que o inimigo se alegra com a sua vida, irmão? Nenhum momento. Mas quando você estiver dentro de um caixão, irmão, sem Jesus Cristo, ele vai estar alegre. Hoje já foi repreendido sobre o espírito de morte sobre este lugar, e nós repreendemos como autoridade de Deus também. Mas a alegria dele é só quando vê um mano dentro da... Ele pode estar lá dentro da cadeia condenado a 100 anos. Porque se estiver vivo, irmão, tem esperança. Se estiver numa cadeira de roda, ainda há esperança. Se estiver dentro de um buraco, irmão, ainda há esperança. Aqueles homens encontraram dentro de uma caverna a esperança, irmão. Não importa o buraco que você está metido, há esperança. No nome de Jesus Cristo. Somente no nome dele há esperança. Só no nome dele, irmão, o nosso nome pode ser escrito no livro da vida, e eu ter acesso à minha herança. Porque através de Jesus Cristo nós somos filhos. Somente através de Jesus eu posso ser filho. Sem Jesus Cristo eu sou criatura. E aí, irmão, as consequências vêm. Com 18 anos, como eu falo, eu tinha uma idade de aquele menino, e eu entrava as coisas aqui, as pessoas falavam para mim que eu era um milagre. Falavam, tu é um milagre. Tu é um milagre. E aquilo, irmão, não fazia sentido para minha vida. Por quê? Porque eu não tinha olhos abertos, irmão. Meus ouvidos eram tampados. Eu era iludido pelo mundo. Eu era iludido pela uma fama. Eu era iludido pelo dinheiro. Iludido pela droga. E as consequências vêm de novo, irmão. E aí eu levo mais 3 tiros. E eu chego no médico, o médico fala de novo que eu sou um milagre. Toda vez que eu cheguei no médico, irmão, todos os 3 médicos disseram para mim que eu era um milagre. E depois, irmão, as pessoas continuaram. No resgate da alma, alguns irmãos já ouviram isso, irmão. Mas eles não ouviram. Alguns irmãos que já participaram do resgate da alma hoje não têm a mesma oportunidade que você tem. Eles estão no Jardim das Acácias. Você não sabe qual é a sua última oportunidade, irmão. Tem uns parceiros meus, irmão, que eles saíram para ir lá em Brejinho. Mal eles sabiam que era a última oportunidade. Se eles soubessem, irmão, que era a última oportunidade, eles não tinham ido. A Bíblia vai dizer que o dia de amanhã só pertence a Deus. Talvez você está esperando que aconteça algo na sua vida, irmão, extraordinário para você servir Jesus. Talvez você está esperando que você tenha uma empresa, alguma coisa para servir Jesus, irmão. Mas seja como esses homens, 400 homens, que mesmo antes do rei estar sentado no trono, ele já era fiel àquele rei. Ele já era capaz de dar a vida deles por aquele rei. Porque eles tinham esperança. Eles tinham a convicção e a certeza que Davi ia sentar naquele trono, irmão. E a fama de Davi já tinha corrido por todo Israel, irmão. Que Davi era um homem leal. A fama de Israel, de Davi já tinha corrido por todo Israel. Que Davi não era um homem covarde. Que Davi desde menino já era um guerreiro, valente, determinado e obediente aos seus pais. Desde pequeno Davi já tinha princípio. E a fama de Davi já tinha corrido por todo Israel.
E aqueles homens já tinham ouvido muito falar de Davi. Assim como você, irmão. Não é novidade, irmão, para nenhum de vocês aqui. Não é novidade para nenhum de vocês aqui, irmão. Se for novidade para um aqui, irmão, pode levantar a mão. Tenho certeza que nenhum de vocês é novidade. Todos aqui já ouviram falar de Jesus. Todos aqui já ouviram falar que Jesus é o Salvador. Todos vocês aqui já viram falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Então, irmão, esses homens, mesmo antes de Davi sentar, por quê? Porque pela lealdade de Davi, porque ele sabia quem era Davi. E eles colocaram a esperança dele em Davi. E hoje, irmão, em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem vocês hoje têm colocado a esperança, irmão? A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, no versículo 17, que maldito do homem, maldito do homem, maldito do homem, que coloca a confiança em si mesmo, que coloca a confiança nos seus braços. Você imagina, cara, um homem, um soldado, ele não estava com a ponto .50 não, irmão, porque é muito fácil eu com a ponto .50, pode mandar 1000 aí, irmão, 1000 com espada, pode mandar na direção aí que eu não abro não, com a ponto .50 aqui, com as balas aqui e coisa aqui, para 1000 homens com espada vindo pro meu homem não. Aquele homem, irmão, ele estava com a espada também, com a mesma espada que aquele soldado estava, ele também estava. Só que a diferença, irmão, que o Espírito de Deus estava com ele. Então essa é a diferença, irmão. Em quem você tem colocado a sua confiança. Mas a palavra de Deus vai dizer nesse mesmo capítulo, no Jeremias 17, que bendito do homem que coloca a sua confiança no Senhor. Bendito do homem que coloca a sua confiança no Senhor, irmão. E eu cheguei daquele resgate naquele dia, irmão. Eu tinha perdido a guarda dos meus filhos. Dentro da minha casa não tinha uma cama, não tinha nada, irmão. Mas eu tinha confiança no Senhor. Eu sabia quem tinha me dado a vida. Eu sabia quem tinha me tirado das garras de Satanás. Eu tenho certeza, irmão, que muitas vezes na que alguém falou para você, o Livane se converteu, criou uma dúvida, eu falei, eu tenho que ver. Eu tenho que ver, cara. Eu tenho que ver, talvez daqui um dia ele tá lá de novo. Tem muita gente aí, irmão, que esperou eu 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Ei, tu tá firme ainda? Tô. Até hoje, irmão. Mas as pessoas vão ter que reconhecer, irmão. Assim como Davi reconheceu esses homens, irmão. Assim como Davi, quando chegou na cadeira de Israel, irmão, quando ele tomou o trono de todo Israel, ele colocou esses homens, ele honrou esses homens como chefe de guarda, como os valentes de Davi. Sentava na mesa mais ele, comia mais ele ouvia o conselho desses homens, não somente porque ele era rei, irmão, porque ele sabia o que esses homens tinham feito por ele lá atrás. Esses homens tinham acreditado nele. E é assim que Jesus vai fazer com a nossa vida, irmão. Porque o evangelho é coisa para louco, irmão. O evangelho é coisa para louco, cara. Como é que eu posso crer, cara, que tu se levanta dessa cadeira de roda? Coisa pra louco pro mundo. Eu nunca vi Deus, cara. Eu nunca vi Deus. Como que eu acredito nele, Serginho? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o evangélico é loucura pro mundo. Talvez, irmão, as mulheres desses soldados, porque esses caras eles tinham família, eles tinham algo. A Bíblia diz que quando o rei foi para Jerusalém e assumiu o trono, esses soldados também levou as famílias deles, todos. Talvez as esposas dele, ei, tu tá doido, cara? Aquele cara tá lá numa caverna.
Como é que tu acredita que ele vai assentar no trono? Como? Como? Mas ele estava lá firme. Eu creio. Eu dou minha vida por ele. Porque eu sei da palavra que ele tem. Porque ele tem história. Não é de hoje que ele é falado em Israel. Davi, para sentar no trono, irmão, foi 12 anos de idade. Foi 12 anos depois que ele foi ungido. Foi muita luta, irmão. Foi muita batalha. Foi muito angustiante para o espírito de Davi. Davi, os salmos mais lindos que Davi escreveu, irmão, foi na angústia dele. Foi nos momentos mais de tribulação que ele passava, que ele escreveu os salmos mais lindos. Sabe, irmão? Deixa Deus mudar a tua história nesse momento. Muitas vezes você vai sair daqui, eu vou me preparar. E eu tenho algo para te falar. Quando você estiver preparado, irmão, você não precisa mais de Jesus. Se um dia você se achar preparado, irmão, você não precisa mais de Jesus. Porque só Jesus pode transformar a vida do homem. Só Jesus pode mudar um coração de um ladrão, de um cara que não se preocupa com ninguém, de um cara que não ama nem a sua própria mãe, de um cara que não está nem aí para os seus irmãos, de um cara que não está nem aí, o sentimento dele foi acabado. Como que pode gerar em mim um novo coração, irmão? A palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 5, vai dizer que o amor de Deus é derramado no nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. E como que eu tenho acesso ao Espírito Santo de Deus? Como você tem acesso ao Espírito Santo de Deus? Só a partir da hora que você reconhece Jesus como seu único Salvador. Só dessa forma, irmão, um homem que não consegue amar, um homem que no meio da caminhada ele perde o sentido do amor, da compaixão. É só o Espírito Santo de Deus para transformar. E aquele dia, irmão, eu cheguei na minha casa e eu dormia no chão, irmão. Mas eu tinha uma alegria muito grande, velho, porque eu via nos olhos de os irmãos que estavam lá, que Deus podia mudar a situação dele, assim como pode mudar a situação sua, assim como ele mudou a minha. A caminhada para esses 300, 400 homens aqui foi luta, irmão, até ele sentar no trono mais Davi. Não foi fácil, mas eles resistiram até o fim. Fizeram parte do reinado de Davi. Irmão, e quando nós confiamos em Deus, Deus opera. Ele abre porta, faz maravilhas. E com a semana, irmão, eu já estava com minha casa toda montada, sem comprar nada. Porque é assim que Deus faz. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E a palavra de Deus diz que Deus está à procura dos verdadeiros, irmão. A palavra de Deus diz que o Deus está com os olhos fixados sobre a terra. Deus, Ele está com os olhos fixados sobre a terra, irmão, caçando homens, à procura de homens, irmão, determinados, homens verdadeiros, homens com coração nobre, que possam entender o reino dele. E Deus faz isso, irmão. Depois Deus trocou tudo, os móveis que eu tinha ganhado, aí depois ganhei outros melhores, aí eu já doava aquele outro, ganhava uma geladeira melhor, já doava outra, ganhava um fogão melhor, já doava o outro. Sabe, irmão? É assim que faz. 6 anos que eu estou no evangelho, irmão. Luta, pendência. Já fui abandonado para trás.
Poderia muito bem ter desistido. Poderia muito bem ter voltado pro mundo. Falar pra vocês, irmão, droga é bom. Droga é muito bom, irmão. Uau. Muito bom mesmo. Se droga não fosse bom, irmão, não vendia como vende. No mundo todo. Bilhões e bilhões de dinheiro, irmão. Bilhões e bilhões de dinheiro na mão de homens, irmão. Porque droga é bom. Mas ela traz as consequências, irmão. Ela é bom pra quê? Ela é bom só pra sua carne, irmão. Mas pro seu espírito ela não é bom. A droga deixa teu espírito abatido. Ela deixa teu espírito agoniado, angustiado. Ela deixa teu espírito nervoso. Ela deixa teu espírito sem paz. Mas a carne grita. Porque é uma luta que nós temos que travar todos os dias. O Bispo Ricardo, o Pastor Biratã, o irmão Ax, todo irmão. É uma luta constante que nós temos que travar. Cada um de nós tem uma batalha, irmão. Você acha que nós não temos, irmão? Nós temos guerra. É luta constante. Mas nós temos sabido em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é fiel. Ele é maravilhoso, irmão. Então, irmão, Deus honrou aqueles homens através de Davi. E é assim que Deus faz. Pega as coisas loucas. Porque uns caras desses aí é uns loucos, irmão. Os caras desses aqui a Bíblia vai dizer, ó. Ajuntou-se a ele todos os homens que achava em aperto, e todos os homens endividados, e todo homem de espírito desgostoso, todo homem de espírito abatido, se ajuntou ao rei Davi. Então, irmão, com você hoje não é diferente. Jesus chama você, irmão, para se assentar mais Ele. Nós vamos ter as guerras aqui, vamos ter uns momentos de aflições, mas isso tudo, irmão, é para que nós sejamos preparados, para que nosso caráter seja forjado, para que eu não venha aqui, irmão, achar que é eu, de mim mesmo, irmão, não tenho nada para oferecer para vocês, mas o Espírito que habita em mim pode habitar em você e mudar a tua história. Assim como mudou a história desses homens. E sempre é assim no Evangelho, irmão. Sempre. Deus pega os loucos mesmo, irmão. Porque se Ele pegar os homens que se acham, irmão, eles não vêm até Jesus. Jesus, Ele veio mesmo para os doentes. A caverna, irmão, hoje é a igreja. Precisamos estar na igreja, irmão, para que nosso espírito seja renovado, para que nós possamos andar em companhias, para que nós possamos viver ao lado de pessoas, irmão, que Jesus mudou a história deles, que eles possam ser exemplo, irmão. Que o Senhor possa dar força a vocês, que o Espírito Santo de Deus venha tocar na vida de cada um de vocês, irmão. Você não sabe qual é a última oportunidade que você tem. E qual o legado que você vai deixar. Qual foi o legado que meus brothers deixou, cara, que foram enterrados ontem? Tinha quantos manos lá no velório do mano lá, cara? Qual é o legado que você vai deixar, cara? E muitas vezes uns e outros bate no peito e fala que é amigo.
Amigo é Jesus, irmão. Amigo é Jesus que deu a vida dele por você. Uma vez eu estava dentro do carro, irmão, e ali deu um tiroteio de mais de 200 tiros e eu fui baleado, irmão. Quando nós chegamos e a polícia atrás de nós, irmão, na hora que nós abrimos a porta do carro, eu estava baleado, meus parceiros me deixou tudo para trás. E eles falaram que era fechadão comigo, irmão. Sabe, irmão? E eu encontrei esses caras dentro do mato, baleado. E hoje eu estou aqui, cara. Não porque sou bom, mas por conta da misericórdia de Deus, por conta da bondade dele. Eu entendo você, cara. Eu compreendo, cara. Eu sinto a sua dor. Eu sei que você tem vontade de mudar, cara. Eu sei que você tem vontade de mudar, cara, porque eu também tinha. Tinha algo lá dentro de mim. Tinha algo lá no fundo, cara, lá no fundo, que eu sabia que não era eu. Que aquilo não era que eu tinha nascido para viver. Que aquilo não era o meu propósito. Tem quantos minutos aí, bispo? Sabe, lá no fundo tinha algo que me dizia que eu não tinha nascido para aquilo. Eu sei, irmão, que no fundo do teu coração tem algo que diz para você que você não nasceu para isso, irmão. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser príncipe. Mesmo que você não acredita, irmão. Mas Jesus acredita. Jesus, ele acredita, irmão. Ele acredita tanto que mesmo antes de você ter nascido, ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele porque, irmão, ele acredita. Mesmo que o mundo todinho não acredita, irmão. Mas ele acredita. Porque você é especial. Você é uma pedra preciosa. Como já foi falado aqui, irmão. Veio 5 vezes, veio 3 vezes. Não é isso que é o importante, irmão. Eu fui baleado 3 vezes. Depois de 12 anos que eu vim me converter ao evangélico. E quando eu me converti, irmão, ninguém estava pregando para mim, não. Eu não tive essa oportunidade, irmão, que você tem hoje. Nunca alguém, cara, me convidou para ir para um retiro. Você acredita, irmão? Eu com 12 anos de idade, irmão, eu tinha aceitado Jesus Cristo numa igreja, aonde aquelas pessoas eu fazia churrasco com eles, aonde eu subia o monte. Sabe, eu soube o monte é desde pequeno, cara. Eu não sei quantas vezes, irmão, eu subi o monte esses dias para estar orando pela vida de vocês. Não é para gloriar meu nome, não, pai, é para exaltar o nome dele, porque eu sei no poder da oração. Sei no poder da oração que ela pode, irmão. Ela tem muitos seus efeitos. Eu estava lá naquele monte porque eu cria na transformação de vocês, irmão. Se nós estamos aqui, esse projeto Resgate da Alma, irmão, é porque eles acreditam em você, irmão. Porque isso foi gerado da parte de Deus em nossos corações. E eu com 12 anos de idade entreguei a minha vida para Jesus, irmão. Eu ia para o monte mais aqueles irmãos. Eu assava carne mais aqueles irmãos. Irmão, eu fazia tudo mais aqueles irmãos. Eu lavava a igreja, irmão. Eu trabalho desde pequeno, irmão. Eu sempre quis ser bom no que eu faço. Se eu ia capinar um lote, mais o meu amigo Murandade, irmão, eu queria que você capinar mais do que ele. Mas o negão dava 2 de mim, mas eu me esforçava. Se eu ia vender picolé, irmão, muitas vezes eu chegava de manhã, não tinha mais carrinho, e eu esperava o último cara chegar, e eu pegava o carrinho ainda, irmão, e ainda vendia mais picolé do que o cara que saía de manhã, cara. Por quê? Porque eu queria ser bom. Tinha algo dentro de mim que eu queria ter uma. Eu falei, não, se eu quero. É isso, irmão, que Deus quer em você.
Que você faça as coisas com excelência. No crime não foi diferente também não, irmão. Eu queria ser bom também. Eu sentava na mesa dos bandidos melhor da quebrada. Sempre, irmão, eu quis ser bom. E quando eu me converti, irmão, com 12 anos de idade, eu queria ser bom. Com 12 anos de idade eu era gerente, irmão, de um supermercado. Com 12 anos de idade eu era gerente de um supermercado, irmão. E eu fui mandado embora do supermercado, sabe por quê, irmão? Porque eu tinha uma mesinha, irmão, e eu lia a Bíblia. E eu lia a Bíblia, aí o cara chegava para comprar na mercearia ali, irmão. E aí eu falei, Corinha, a história era tão boa. E eu ficava lendo, e eu falei, Corinha. E eu não queria, irmão, sair da história. E as pessoas foram falar pro meu patrão, não, aquele funcionário teu fica lendo um livro de capa preta lá e não dá atenção para nós. E aí ele me mandou embora, irmão. O que eu quero dizer para você, irmão? Esses homens, irmão, esses 400 homens, irmão, fizeram a diferença imensa, irmão. Mas no meio desses 400 homens, irmão, 37 homens fizeram mais diferença ainda. E no meio desses 37, irmão, tem 3 homens que fizeram mais diferença ainda. Você entende, irmão? Você está pegando a visão? Você está entendendo, irmão? Do comprometimento. Não importa a situação, irmão. Não importa. Não importa, irmão. Temos que saber quem é Deus na nossa vida. Temos que saber que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro. E aqueles irmãozinhos, irmão, eu numa praça, eu me desviei, passei 20 anos desviado dos caminhos do Senhor. Aqueles irmãos passavam todos os dias com a Bíblia ali, irmão, e eu fumando maconha na praça da 33, e a galera ali, mas nunca me fizeram um convite para eu ir para o encontro. Vocês são privilegiados, cara. Sabe? Eu passei muito tempo dentro daquela praça, irmão, e os irmãozinhos passavam para lá e para cá, e eu sabia que eles eram crentes, irmão, porque eu também tinha sido já. Eu sabia o que era subir um monte desse aí e passar a noite chorando em cima dele com 12 anos de idade, irmão. Eu já tinha sentido a presença do Espírito Santo na minha vida. Eles nunca me fizeram um convite, irmão. Dê valor, irmão. Dê valor na pessoa que te convidou. Ela te ama. Ela não fez isso por acaso, não. Ela fez isso porque acredita em você. Mesmo que o mundo inteiro não acredita, mas essa pessoa que te convidou, ela acredita em você. Ela acredita em você. Então essa é a diferença, irmão. De nós ser determinado, de nós ser ousado. E só para finalizar, bispo, Deus ele honra, cara. Assim como Davi honrou estes homens, assim como esses homens foram honrados, Deus ele honra, irmão. Mas tem que ter luta, irmão. Não é pro dia pra noite, não. É luta, é batalha. Mas nunca desista, irmão, por nada. Por nada. Por nada. Por nada, irmão. Eu não falo aqui da boca pra fora, irmão. Mas hoje, pra mim, viver, eu já estou no lucro. Falo pra Deus, Senhor, meus filhos eu entrego nas tuas mãos. Morrer pra mim já é lucro. Mas aí eu falo pra Ele também, Senhor, mas eu estou aqui, eis-me aqui, teu servo. Nós temos que ser servo, irmão. Servo. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas daquele que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que hoje faz eu andar, irmão, dentro de palácios, que hoje me leva para orar dentro de gabinete, ser convidado. Hoje altas pessoas de escalão, sentar na mesa de coronel. Sabe, irmão?
Coloca aí o empresário que tem 50 milhões. E eu estou lá, irmão, não é porque é interesse não, irmão. É porque essas pessoas, elas olham para mim e elas têm um respeito, irmão. Porque Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca, irmão. Então não se preocupe, irmão. Seja fiel a Deus. Seja determinado. E não importa a situação, não importa, irmão. Não importa o que aconteça. Não importa, irmão. Lembre que Ele é fiel. Lembre que Ele é o Todo-Poderoso. Lembra que toda a honra e toda a glória é dele. Lembra que Ele fez o céu e a terra. Lembra, irmão, que o fôlego de vida que você tem pertence a Ele. Lembra, irmão, que tudo que tem vida louva a Ele. Eu e você, irmão, fomos criados para adorar o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor. Amém?